Iniciando mais um Hello 40. Sua melhor versão começa agora. Esse é um podcast para você, mulher 40 mais, para falarmos sobre saúde, equilíbrio e longevidade. E hoje, mais uma convidada muito especial, mais uma amiga, doutora Lana, nutróloga. Eu falo que é a médica do casal, que tem aquela visão 360 tanto para o homem quanto para a mulher. Médica nutróloga em Jundiaí. Com vocês, doutora Lana! Prazer estar aqui, Paulinha. Hello, my friends! Então, se rolar um bebê aqui, vocês vão saber que a gente se trata assim. Oi, bebê! Então, vocês já sabem que é por isso, não assustem. Amiga, me conta. O que você é nutróloga, fala um pouquinho de você, da sua trajetória até aqui. Que é uma trajetória, uma história linda. Conta aqui pra gente. Eu sou da área da nutrologia e há muito tempo atrás eu buscava algo na medicina que me brilhasse os olhos. E aí foi quando a minha família, a minha mãe começou a ficar no sobrepeso, as minhas avós foram envelhecendo. E pensando nisso, eu falei, nossa senhora, eu preciso que esse povo viva mais e fique mais aqui comigo pra gente viver momentos incríveis. E aí, eu tive... Olha tanto que Deus é bom. Tive um término do relacionamento, né? Que eu tinha anteriormente. Eu falei, pai amado, o que eu vou fazer? Sofrer ou não vou? Maravilhosa! Aí eu fui... foi quando eu tava no Instagram e veio uma publicação lá do Ítalo Rachid, No Tempo Pra Mim. Foi quando eu iniciei a pós de longevidade. E quando eu iniciei ali aquele curso de longevidade, eu falei, meu Deus... Que coisa incrível. Não, brilhou meus olhos e eu falei, é isso que eu quero. Aí eu comecei a estudar e me encantei cada vez mais pela área. Naquele tempo, era um tempo muito difícil, porque a gente era como se estivesse remando contra a maré, né? Até hoje, é né? difícil, mas naquele tempo, há 10 anos atrás, imagina como que era. Então, desde aquele momento, eu venho... estudando, estou sempre perto de médicos capacitados, que pensam fora da curva. E isso mudou a trajetória da minha vida. Não só da minha vida, que naquele tempo eu trabalhava muito já. E eu, tipo assim, chegava em casa, não treinava direito, não me suplementava, dormia mais que tudo. E quando eu comecei essa nova medicina, eu mudei totalmente a minha vida na suplementação, na energia. Hoje eu sou elétrica, tipo assim, toda hora da minha vida e da minha família. Principalmente da meus avós, da minha mãe. Então, A gente sempre vê, né? Você suplementando sua avó. A gente sempre vê você fazendo reposição na sua família. Você sempre posta, né? Sim, eu sempre posto. E eles amam. Eles amam porque... Você mudou a vida deles. A deles, dos meus pacientes. Então, assim, eles são as pessoas que amam. Ai, tá, chegou a Lana. Lá, quando eu chego no Tocantins, tem o dia das injeções. Então, faz fila mesmo, todo mundo. Porque isso... Eles nunca mais ficaram doentes, meus avós. Tudo mais de 70 anos, não ficam doentes. Tem uma massa magra... que mantém ali durante anos. Minha avó veio para Jundiaí ano passado. E comparando a bioimpedância do ano retrasado dela, não baixou nada de massa magra. Mas ela também tem bons hábitos e faz todas as reposições necessárias. O presente dela é nandrolona. Maravilhoso! E me fala uma coisa, aí você veio para São Paulo, você fez, então, a pós de longevidade, que eu também fiz, que foi o que deu start na minha vida. E aí você conheceu o João, casou, hoje você trabalha aqui em Jundiaí. E hoje o seu público geralmente é mais casal. Mais casais, geralmente a mulher vem, né? A mulher 40 mais, porque meu foco é na mulher 40 mais. E a mulher fica tão bem que ela chega em casa. Ontem mesmo eu atendi um paciente que ele falou, você é famosa. Eu, nossa, queria ficar famosa assim, igual vocês falam. Então, por quê? Como eu atendo as mulheres, elas chegam e eu transformo a vida delas, que chega daquele jeito com todos os sintomas da menopausa ou da perimenopausa, e os homens vão identificando aquela melhora.
E eles falam, opa, tô ficando pra trás. Então, eu tenho que iniciar também esse processo. E o homem, porque a gente fala muito de menopausa na mulher, mas o homem também tem andropausa, o homem também tem deficiência hormonal. Só que acaba pro homem, muitas vezes, é uma baixa libido, ele acaba, muitas vezes, escondendo aquilo. E aí, quando a mulher, ela tá equilibrada com suplementação, com minerais, com os hormônios, ela tá muito bem… Aí o marido começa a perceber que ele tá ficando pra trás. Exato. E o casal tem que andar em sintonia, né? Então os dois têm que estar ali hormonalmente equilibrados, com todos os minerais, as vitaminas, a energia, eles têm que andar juntos, porque senão um vai e o outro fica. Então é muito importante esse tratamento do casal, né? Eu também trato bastante homem. E aí outro dia me perguntaram, mas você trata homem? Você não é ginecologista? Eu falei, sou ginecologista, mas se eu tratar só mulher, vou acabar com muitos casamentos. Exato. Então, é muito importante essa visão do casal como um todo. O casal tem que estar em sintonia, né? Foi daí que eu identifiquei. Chegava o homem e a mulher no consultório e um ficava muito bem e o outro continuava ali naquela vida. E o casal desequilibrava. Então, o desequilíbrio no casamento, na relação, traz diversos prejuízos. Por quê? Imagine um dia que você tá desanimado e você tem ali seu parceiro e ele, nós vamos nos alimentarmos melhor. E se o casal não está nessa mesma sintonia, nessa mesma mentalidade, o que tá querendo ficar saudável vai desequilibrar com o que tá ali parado, na zona de conforto. Um quer dormir cedo, quer acordar cedo pra treinar, quer se alimentar bem, o outro não. O outro quer ir pra bagunça, quer beber, quer dormir até meio-dia. O negócio ali não tem encontro, não bate. É exatamente isso. O casal tem que estar em sintonia. É exatamente isso. É o equilíbrio que tem que buscar. E eu costumo dizer que é o equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, quando nós estamos trazendo essa nova medicina, que já acontece há muito tempo, nós estamos pensando no integral. Então, não adianta… vou tratar uma parte aqui da minha mão, vou tratar a menopausa e não vou olhar para o peso. Como que é que nós vamos conseguir controlar e deixar esse organismo harmônico, né? É impossível. Então, quando nós médicos o paciente está entrando ali, nós temos que olhar 360 graus para ele. Tem que olhar não só para ele, mas como que é o ambiente familiar. Porque em ambiente ruim não floresce nada. E hoje, cada vez mais, estou atendendo não só o casal, mas como a família. Os filhos hoje desse pessoal 40 a mais estão adolescentes, estão também, como existe aquele ambiente lá atrás, se os pais são obesos ou estão no sobrepeso, tem grande chance dos filhos serem também, geneticamente, devido ao ambiente que viveu anteriormente. E hoje, eles estão procurando para tratar. 12 mais eu atendo e eu acho super importante que a família fica bem, né? Então, deixa eu corrigir. Ela era a médica do casal. Ela é a médica da família, queridos. Mas é importante. Eu falo que… E a gente é o exemplo. E o exemplo arrasta, né? Então, lá em casa, assim, as crianças… Elas de tanto veem os pais. Eu, meu marido, a gente fazer musculação. A gente fazer atividades aeróbicas. Se alimentar muito bem. Que para eles já é comum. Então, é muito importante esse exemplo. E a família estar toda em harmonia, né? E a gente vai tendo que construir isso mesmo. Então, eu acho que é a médica da família, literalmente, né? Eu acho engraçado seus filhos, né? Quando eu vejo as suas postagens. Eles amam o whey, né? Eles amam. Amam. Esses dias o meu pequeno Guilherme deu uma receita de iogurte com proteína de colágeno. Porque… eles sabem em casa, vai tomar café da manhã, precisa começar com a proteína. Então, às vezes eles enjoam do ovo. Eles dizem, não quero ovo, enjoei. Então, eu falei, então vamos pensar em outra proteína. E aí a gente vai se reinventando. E aí eles amam proteína de colágeno, amam whey. E é o exemplo, é exatamente o exemplo. O exemplo arrasta. É o exemplo arrasta. E me conta uma coisa, bebê. Qual é o principal sintoma que você pega ali do casal? A principal queixa, geralmente, esse casal, ou primeiro essa mulher, ou primeiro esse homem que vem pra você. Qual é a principal queixa, se for mulher? Da mulher, o que eu mais estou vendo agora, nos últimos tempos, é o desânimo. Aquela alteração porque quando a gente está falando de menopausa ou perimenopausa, nós estamos falando de mudanças físicas, corporais e mentais. Aquela mulher, ela está atravessando esse processo muito
muitos momentos não está sendo ouvida, nem por quem estava acompanhando e nem em casa. Porque os homens, um certo momento, eles não entendem essa mudança hormonal e impacto negativo que ela causa na vida da mulher. Só quando eles estão passando pelo mesmo processo que eles entendem. Então, essa mulher chega com fadiga, baixa energia, memória ruim, a libido, que impacta muito, e o excesso de gordura. Então, quando elas vêm, elas procuram muito, porque não conseguem se olhar mais no espelho, perdeu aquela autoconfiança. E eu atendo também muito empresária. Eu falo, gente, a menopausa não é o fim da vida, é um novo ciclo que está iniciando e na melhor fase, onde você já está com os filhos grandes, já está com o financeiro ali bom. E eu falo, libido. Tem muita mulher que fala, ai, não mexe com isso, não. Eu falo, gente, Mas não é vamos só lá. libido sexual, né? É libido pela vida, né? E tá tudo correlacionado, né? Aí eu falo assim, gente, a libido, ela é importante. Porque quando a gente fala da tríade relacional, tem uma das bases, tem parceria em comum, e uma das bases é sexualidade. E muito das mulheres estão deixando isso debaixo do tapete. E eu sempre incentivo a mulher que tá passando comigo. Amor, como tá a sua libido? Ela fala, ai, tá boa, tá mais ou menos. Tá, vamos ver então. Quantas vezes por semana você tá namorando? Me fale quantas vezes você tá namorando. Todas também. Porque assim, não tem que deixar debaixo do tapete. O homem precisa disso, nós precisamos disso pra relação. O casamento precisa disso, né? Eu falo assim, que eu sempre falo, o casamento ele é completamente diferente quando você tem ali o casal em harmonia, quando o casal namora, se você fica muito tempo sem namorar com seu marido ou com seu parceiro, enfim, você vê que você acaba tendo ali não um distanciamento, né? Exatamente, acaba virando uma irmandade. E aí as coisas acabam indo por um outro caminho que às vezes é difícil a gente voltar, puxar de volta. Então é uma coisa que é importante. Então não é só… E eu falo que não é só uma libido sexual, a gente precisa ter libido pela vida. Né? Se você não tiver essa libido pela vida, se você não se auto-amar, se você não tiver essa autoconfiança… Porque a gente fala assim, ai… eu tô cansada, eu tô com preguiça, vai deixando pro último momento. Mas isso também muda nossos hormônios, libera hormônio do bem-estar, da felicidade. E tem que existir. A gente não pode deixar isso impactar a nossa vida, o nosso relacionamento. E a gente tem, como médico, sempre tá falando isso abertamente. Tem muita mulher que não se conhece até os 40 mais, né? Eu, inclusive, teve um tempo que eu fiz um curso da Kátia Damasceno, eu fiquei assustada a quantidade de mulheres que não tinham orgasmo. E isso tá cada vez mais frequente e nós temos que falar sobre isso. Porque a mulher não se conhece nessa fase da vida também. E é muito sobre o empoderamento feminino essa questão também, né? Então, esses tabus, eles realmente têm que ser quebrados. Essa parte sexual, a sexualidade da mulher, ela realmente tem que ser muito bem conversada, tem que ser muito bem absorvida pela mulher, porque não é nada de errado. Exato. Né? É cultural, né? E tá mudando muito isso. É cultural. E como eu atendo muito homens, é uma das queixas que eles mais reclamam dentro do consultório pra mim. Dessa parte sexual mesmo, da mulher que vai deixando de lado. E isso tem um impacto negativo. Muitas das vezes eles não conversam entre si, mas é o que eu falo, conversa. Fala o que é importante pra você. E às vezes o homem também que tá no sobrepeso, na obesidade… O homem, geralmente, são duas consultas distintas. Uma com o homem e outra com a mulher. A mulher eu deixo ali um tempo enorme, 1h30, às vezes passa. O homem não, é objetivo. E como eu atendo muito empresário, diretor, CEO, é cada vez mais rápido ainda, é objetivo. É meia hora, 40 minutos, estourando. Homem não gosta de tomar muito suplemento, não gosta de tomar muito medicamento, então… Ele é mais resolutivo, geralmente, né? Eu acabo colocando algumas prescrições ali orais que não tem como e o resto eu passo injetável. E ele pode estar na obesidade, no sobrepeso, só que ele não tem tanto sintoma igual a mulher. Ele pode estar ali com a testosterona de 180, que ele fala, tô bem, minha libido tá ótima. Até repor isso, né? Aí quando ele repor… Porque eu falo assim, a mulher é no mínimo ali os 3 hormônios sexuais que vão mudar. O homem é um, né? Então, enquanto a mulher tem estradiol, a progesterona, a testosterona, o homem tem só a testosterona ali que vai influenciar tanto. Não é só, claro, hormônios
adrenais, tem os hormônios tiroidianos, mas o homem com testosterona baixa, quando você corrige esse hormônio, a diferença já é gritante. Ele voa. Ele voa. E a mulher não, a mulher ali é aquele painel de avião que você precisa harmonizar tudo. Então, assim, você precisa ajustar esse casal como um todo, mas o homem realmente, ele é muito mais fácil de ter uma resposta e de ser tratado, né? Então, Uma coisa que eu até atendi um paciente essa semana, que ele tinha 155 quilos e a mulher dele estava no peso ideal e sempre incentivando ele. E aí ele passou essa semana, ele estava com a testosterona de 180, 155 quilos, perdeu 20 quilos, iniciando o tratamento. E ele falou, doutora, eu não sabia o quanto eu estava mal. Até eu iniciar um tratamento, passou 2 semanas, eu vi a diferença, o impacto positivo. E é uma coisa que as pessoas costumam fazer. a gente normaliza o que não é normal. Acostuma com o que é ruim. Esquece que a vida é muito mais além daquilo que ela está vivendo. Por quê? O cérebro é acostumado a ir pelo que é mais fácil. Tudo aquilo que dificulta um pouquinho vai gastar mais energia, as pessoas não querem. Ai, tem que ir na médica. Tem que fazer sua parte. Já começa a mente a trabalhar contra, né? É isso. E aí você acaba normalizando o que não é normal, acaba não tendo qualidade de vida, acaba tendo uma vida ali. Você acorda, sobrevive. Sobrevive. É isso, você sobrevive e tá achando que aquilo é normal. E aí, quando você resolve ser o protagonista da sua vida, resolve mudar, aí você vê como que. Aí você pensa, por que eu não fiz antes, né? Como que isso vai te trazer benefícios, como que isso vai ser bom pra você. Mas requer esforço, requer energia, requer dedicação. Muitas vezes as pessoas acabam deixando investimento pra lá, né? na saúde, né, Paula? Investimento. Nós médicos estamos cada vez mais investindo em estudos, em atualização, que isso a gente sabe que hoje não é barato, só que foi uma decisão que a gente tomou. Então, para a gente entregar o melhor para os nossos pacientes, às vezes as pessoas impactam ali, por exemplo, com o valor do investimento que ela vai ter que fazer em um programa de acompanhamento. E só que é o que eu sempre falo. Esses sintomas que a mulher está sentindo, isso que ela não está vivendo, que ela está sobrevivendo, como você acabou de falar, qual o impacto disso daqui 3 meses, daqui 1 ano? O impacto vai ser muito maior e ela vai ter que gastar muito mais do que se ela tomar essa decisão hoje. Porque isso não é um impacto só financeiro, é um impacto de deixar de viver, é um impacto de acabar com o relacionamento, porque nós estamos vendo o maior índice de divórcio agora na menopausa, e deixar de viver tudo aquilo que ela, com a família, com os filhos. Isso tudo é um impacto que eu falo. O financeiro é o mínimo disso. Não, e o financeiro não vai trazer. Não adianta você achar que basta pagar um tratamento que você vai ficar ótima. Você tem que fazer a sua parte. Se você não se ajudar, ninguém vai conseguir se ajudar. Então, primeira coisa, você tem que querer. Exato. Eu falo sempre muito isso para os pacientes. Não adianta eu querer te ajudar. Você precisa querer ser ajudado. Você precisa querer mudar a sua vida. Então, você precisa, sim, fazer exercício físico, ter uma dieta anti-inflamatória. Você precisa gerenciar o estresse. Se você não fizer isso, não adianta. Não tem dinheiro que vai pagar você ter saúde. Não tem. E as pessoas também são muito imediatistas, né? A mulher chega com 5, 10 anos aí, no sobrepeso, com as vitaminas baixas, com os hormônios baixos. Um tempo, por exemplo, chega uma mulher com 50 anos para tratar a menopausa. E desde os 40 anos, ela já iniciou essa oscilação, essa flutuação hormonal e essa deficiência. E aí, em 3 meses, ela chega querendo resolver tudo. Nós também temos que trazer essa ciência. 3 meses a gente não consegue resolver, principalmente porque nós vamos ter que, no primeiro ano, ajustar pelo menos de 3 em 3 meses. Então, são muitas coisas para ajustar. Tudo de uma vez nós não vamos conseguir. E é de pouquinho em pouquinho, se a pessoa tiver paciência e ela fazer a parte dela, que nós vamos conseguir deixar esse organismo equilibrado. E é o que eu sempre falo, cheguei no meu peso ideal, doutora, agora quero parar com tudo. Bebê, se você fizer isso, bebezinha, deixa eu te contar o que vai acontecer. Bebê, você está perdida! Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque as pessoas também fazem isso. Chegam no objetivo
e simplesmente querem, agora eu posso me virar sozinho. Aí é que mora o problema. Porque tudo aquilo que a gente ajustou, os hormônios que nós conseguimos equilibrar, se isso não for acompanhado pelo resto da vida, tudo aquilo vai voltar. Tem que ser uma ressignificação. Exato. Você precisa querer ressignificar para poder ter a melhor fase da sua vida. Você acha que a mulher 40 a mais, o homem 40, 50 a mais, que eu acho que o homem demora um pouquinho mais para entrar aí nesse desequilíbrio tão forte, né? Para sentir tanto esse desequilíbrio hormonal. Você acha que a mulher 40 a mais pode ter a melhor fase da sua vida na menopausa? Eu acho. Não como eu acho, mas como eu vejo nos pacientes, né? Pacientes vivendo, assim, a melhor fase que ela não viveu toda ao longo dessa vida. Porque tem pessoas, como nós falamos, que acostumam com o que é ruim. E aí, ela resolve, por decisões ou por filho, mudar. E aí, é nessa fase onde ela tá mais madura, onde ela tem mais tempo, mais qualidade de vida, que ela decide investir nela. Então, tenho muitos pacientes que estão vivendo a melhor fase, que estão com energia, treinando, que a academia, o estúdio faz parte da vida dela. E namorando, libido boa, energia, psicológico controlado. Então, eu acredito que a gente não pode desistir de viver uma vida incrível e não pode achar que, é por conta da idade, porque os 50 a mais, porque os 60. Eu tenho paciente com 70 anos vivendo maravilhosamente bem. Exatamente. Eu falo que hoje a mulher dos 40, 50 anos é a nova mulher dos 30, né? Inclusive, eu atendi uma paciente essa semana, ela falou assim pra mim, eu tenho que estar na melhor fase da minha vida. Ela tem um filho de 19 anos e ela falou, hoje meu filho tá criado, ele mora ainda com a gente, mas ele viaja muito, ele trabalha. Então, assim, eu voltei a ser a namorada do meu marido. Então, eu preciso ter uma libido boa, energia, disposição. Porque eu hoje sou novamente a namorada do meu marido. Isso é legal. Olha, até me arrepia. Isso é bom que eu vejo elas falando isso, né? O tanto que é bom, a gente viaja juntos, nós depois coloca o implante hormonal, então, né? Eu falo assim, o implante é aquilo que você tá lá trabalhando, quando pensa que não, tô sinalizada, preciso namorar. É Mara que eu falo por isso. Então, assim, elas falam, doutora, nós estamos vivendo a melhor fase em casal. Então, isso é bom demais. É isso. Então, principalmente quando você tem filhos, os filhos são pequenos, o casal, ele acaba um pouco se esquecendo como casal, né? É mais difícil, às vezes, aquele jantar romântico, é mais difícil você andar de mão dada. Então, no meu caso, eu tenho um casal. Então, quando a gente viaja com as crianças, é um com mão com um, outro com a mão com o outro. Aí vai comer, a gente não consegue nem sentar juntos. Aí um senta perto de um, outro senta perto de outro. Enfim, e aí quando eles já estão mais independentes, a gente volta a andar de mão dada, a gente volta a se reconectar mais forte, né? Então, eu sempre faço viagens, assim, com meu marido, sem as crianças, porque eu falo, esse é o nosso momento de andar de mão dada, de ser namorado. Porque muitas vezes você esquece até de… Você não lembra mais nem como é de andar de mão dada com o seu marido. Porque você tem 2 crianças para andar de mão dada com você. Então, quando eles se tornam mais independentes… E você consegue voltar a ter essa relação de namorado mesmo, né? E você sempre tem que cultivar, mesmo com criança pequena, eu sempre falo isso pro meu marido, a gente tem que cultivar esse namoro. Então, assim, não vai ser um namoro todos os dias, de andar de mão dada, mas… Não esquecer, né? A gente não tem… Porque nós temos, graças a Deus, esses 2 presentes em casa, mas também a gente não pode esquecer que a gente é homem e mulher. Então, a gente tem que ter esse momento, nós dois, a gente tem que ter esse momento de conexão do casal, né? E aí, quando você tá mais velha, suas crianças já deixaram de ser crianças, é mais fácil essa reconexão. Então, eu achei bem bonito esse relato da minha paciente. Ela falou, a gente voltou a ser namorado. Isso é legal. E uma coisa que acontece muito. A mulher passa a vida toda cuidando do marido, cuidando dos filhos, e ela se esquece. Se esquece. E o trabalho agora, né, também está impactando, porque as mulheres, elas estão assumindo cargos cada vez mais importantes dentro da empresa. E também, se vai para o empreendedorismo, ela é a cabeça ali do negócio. E o que eu falo, se você não achar tempo, porque muitas falam, não tenho tempo de ir pro estúdio, não tenho tempo de ir para lugar nenhum. Se você não achar esse tempo agora para cuidar de você,
como é que você vai cuidar de todo mundo futuramente. Exatamente. Então, é uma coisa que eu sempre falo na consulta. Bebezinha, tá na hora. Tá na hora de olhar pra você. Tá na hora de voltar a se reconectar com você, de ver o que você gosta, de ter tempo e de fazer o que você gosta. Eu tenho um tempo de ir pra academia, tenho um tempo de qualidade. Por quê? Hoje as pessoas, elas vivem no automático. Vai fazendo uma coisa atrás da outra, chega à noite, nem lembra o que fez de manhã. E aí ela não teve aquele tempo de reconexão. Isso, por um tempo, vai passando. Só que quando chega na menopausa, com todos os hormônios equilibrados, essa carga fica maior. Aí é onde a mulher se sente que ela passou uma vida que ela não curtiu, ela tá com os hormônios dela baixos, a libido dela não tá boa e ela fala, vou perder meu casamento. E aí ela começa a ter um bug ali psicológico. Começa a chorar todo dia, meu Deus, a minha vida acabou. É isso. Ela passou a vida cuidando do marido, dos filhos, da casa, trabalha ao mesmo tempo, cuida muitas vezes dos pais e ela não acaba se cuidando. E aí ela acaba normalizando isso como normal, começa a ter falta de energia, falta de disposição. E a hora que ela vê, ela já tá no fundo do poço, né? O pote encheu, né? Só que esse pote encheu na pior hora, que é a hora que a mulher está desassistida, porque a gente tem na cultura no Brasil que precisava iniciar um acompanhamento para menopausa com 50 anos. Hoje, a mulher de 35 anos ela já está nesse desequilíbrio hormonal, né? Infelizmente, a gente ainda ouve, né? Não, tem ainda médicos que falam, você não está na menopausa, quando você estiver na menopausa, você vem Então, assim, você fica bem mal, fica bem ruim até ficar um ano sem menstruar. Depois você fica um ano sem menstruar e você volta, não tem condição, né? E a quantidade de mulher que perdeu essa janela de oportunidade de tratamento, são jovens hoje, que tem um estilo de vida bom, não está no sobrepeso. Aí eu falo assim, o quanto essas mulheres perderam a oportunidade de viver uma vida boa, de qualidade de vida em 10 anos. Gente, 10 anos muda. Se um ano você tratando muda tanta coisa, imagine 10 anos você vivendo bem com a qualidade de vida. Inclusive, teve uma paciente que estava tão bem, fiz toda a estratificação de risco cardiovascular dela, que eu falei, mulher, você não pode ficar sem reposição hormonal, porque você ainda vai viver 40 anos. É isso. E você não pode viver sem um hormônio, porque as pessoas têm muito medo ainda. E eu falo, o medo tem que ser de ficar sem o hormônio. Porque o hormônio, ele não é ali só para reprodução. Ele abrange em 360 graus. Dos pés à cabeça, o hormônio está fazendo algum efeito. E eu falo, você tem que viver bem, você tem que viver com o hormônio que você teve a sua vida toda. Por que você vai ter medo disso agora? Sendo que você esteve com ele equilibrado a vida toda, né? É isso, você precisa... E eu sempre falo assim, então é devolver aquilo que é seu por direito. Não é você ter um aumento de hormônios, é você ter um equilíbrio hormonal. Hormônios de forma fisiológica. É o básico bem feito. É isso, é o básico bem feito. Não precisa... seja, nada na nossa vida tem que estar de mais ou de menos. Tem que estar no equilíbrio do que é fisiológico, né? É o equilíbrio, exatamente. É o equilíbrio de minerais, de vitaminas, de hormônios. Por isso que nem tudo é para todo mundo. Polivitamínicos que tem tudo e não tem nada. Então, assim, tem que individualizar. Porque senão você acaba... Não, mas eu uso polivitamínico, eu uso... Enfim, e tô péssima. Claro, você tá suplementando tudo que você não precisa, tudo que você precisa de forma errada. Isso é incrível, porque se você vê as pessoas que estão suplementando com polivitamínico, vai ver os níveis ideais, tá longe. Então, tipo assim, quem tem tudo não tem nada. É isso, quem tem tudo não tem nada. E mesma coisa com hormônios, pelo amor de Deus, não se automediquem. Porque eu falo, a gente precisa de receita para comprar antibiótico. Por que você não precisa de receita para comprar hormônio na farmácia? É escandaloso. E aí você acaba tendo efeitos colaterais que muitas vezes vão trazer tantos malefícios para você. Então, pelo amor de Deus, eu falo que nem suplemento a gente deveria se autossuplementar, quanto mais medicação. E outra coisa, isso que você falou, que as pessoas fazem também ai, doutora, aumenta a dose, aumenta a dose. Não é sobre aumentar a dose, porque o hormônio é a cereja do bolo.
Para aquele bolo tá pronto, a gente tem que ajustar intestino, atividade física, sono, suplementação. Metabolização hepática. A gordura tem que estar ideal. Gerenciamento do estresse. Exato. É tão complexo que você precisa ter o hormônio quando você merecer e não quando você querer, né? Então, assim, é a última coisa que a gente acaba fazendo, que não adianta nada dar hormônio para um corpo inflamado, para um corpo com falta de minerais, de vitaminas, com uma tireoide completamente desequilibrada, que você não vai sentir nenhum resultado e muitas vezes você sente resultados muito piores do que benefícios, muito mais malefícios do que benefícios. E o peso, né? O pessoal tem, às vezes, uma dificuldade quando fizer partida, ou com qualquer outro GLP-1, medicamento para emagrecer, mas esquece que menopausa e obesidade não combinam. O fator de risco é muito maior, impacta diretamente para ter uma predisposição para doenças crônicas. E a tirzepatida, o Mounjaro, quando usada com acompanhamento médico, ela foi feita para tratamento da obesidade. E ela não age só ali para perder gordura, ela desinflama, trata resistência insulínica, resistência à dopamina, tudo isso que está acontecendo com essa mulher. Por quê? A própria gordura, se a gente deixar ela ali, vai impactar na metabolização do hormônio e que essa mulher fique equilibrada, né? É isso. Eu queria contar um dado para vocês, mulheres 40 a mais, mulheres na menopausa com obesidade. Porque nós mulheres, acho que o maior risco de nós mulheres, ou da grande maioria, é ter câncer de mama. Você, mulher na menopausa com obesidade, tem 13 vezes maior chance de ter câncer de mama. Sem falar infarto, derrame, mas de mama, que nós mulheres, acho que é o que a gente tem mais medo, você tem 13 vezes maior risco de ter câncer de mama. E aí a gente fica preocupado com a terapia hormonal, se causa câncer ou não, e esquece do sobrepeso e da obesidade, né? E eu gosto muito de falar das canetas emagrecedoras. Hoje a gente tem a tirzepatida como uma medicação mais moderna no mundo até o momento, para emagrecimento, para tratamento de obesidade, de diabetes. E é uma medicação que traz muito benefício e muito além, né, da obesidade, do sobrepeso, ajuda em muitas outras coisas, diminui risco de câncer, mas que ela é uma medicação que sozinha ela também não faz efeito. Exatamente. Sendo usada num terreno biológico inflamado, ela pode sim trazer muito mais malefícios e você não vai perder peso de forma correta e vai ter um reganho muitas vezes maior do que perdeu. Então também não faz milagre. Eu falo que ela sozinha, ela é muito importante. Eu acho que ela tá aí como uma revolução no mundo da obesidade, do tratamento da diabetes, mas que sozinha ela não faz milagre. Então, eu acho que a gente não precisa ter medo de usá-la com acompanhamento médico, mas sabendo usá-la. Sabendo usar dose, sabendo manejar, num terreno biológico preparado para receber, com reposição de minerais, vitaminas, porque senão, sim, você pode ter um malefício maior do que um benefício. Sim. E a gente acaba ouvindo essas coisas que a gente ouve até hoje. Então, e sem falar até na massa magra, né? O quanto tem um impacto quando não está acompanhado. Porque as pessoas usam a tirzepatida, não fazem musculação, não suplementam o que é necessário. E também nós não podemos deixar de esquecer, porque tem pacientes, nem toda medicação vai dar certo para todo mundo. Tirzepatida, doutora, porque tirzepatida da minha amiga perdeu 10 quilos e eu tô impactada, tô parando. Nós não podemos esquecer que também temos resistência à tirzepatida. A tirzepatida, ela tem paciente que não vai resolver, porque ela tem uma resistência e sem falar que o organismo dela não responde. E não adianta você querer usar se você está inflamado, você tem que desinflamar. Então tem que ser um tratamento em conjunto, senão eu falo que às vezes o barato sai caro. Você acaba usando por conta própria, sem acompanhamento médico. Quantas pessoas têm tantos efeitos colaterais que precisam ser manejados? Então eu falo que o principal de você usar é a expertise do seu médico, que sabe conduzir o seu caso, né? Para você ter o melhor benefício. Porque uma coisa é você, me marcou muito uma paciente que usou uma caneta emagrecedora e aí ela perdeu 10 quilos. E quando eu vi ela na recepção, eu falei assim: meu Deus, como você tá magra. Ela falou, eu perdi 10 quilos. Aí mas quando eu vi, eu falei, nossa, mas estou achando ela um pouco flácida. Porque como a gente trabalha muito e a gente fala muito sobre musculatura, sobre a importância do músculo para nossa longevidade, eu atendo uma paciente na recepção, já olho o braço. A primeira coisa é braço, porque geralmente é o que tá mais descoberto, né?
E aí eu pensei, nossa, mas eu acho que ela tá flácida. E ela falou, eu perdi 10 quilos. Ela falou, mas eu tô me sentindo muito flácida. E a principal queixa dela na consulta era essa, flacidez. E a gente foi fazer a bioimpedância dela. E ela, uma consulta antes, ela tinha 41% de gordura, enfim. E aí eu conversei com ela, falei sobre esse sobrepeso importante, sobre o risco. E aí ela perdeu 10 quilos. Tinha 41% de gordura. E ela perdeu 10 quilos, ela perdeu mais da metade, mais de 6 quilos de músculo. Obviamente, ela estava flácida por esse motivo. E o percentual dela de gordura, que era 41%, foi para 46%. Ou seja, ela perdeu 10 quilos e ela ficou muito pior do que ela estava com 10 quilos a mais. Então, não é somente, eu gosto de falar muito isso, sobrepeso. É sobre queimar gordura e fazer o emagrecimento correto. Fazer um emagrecimento inteligente e sustentável, né? E aí também que entra a parte dos programas de acompanhamento. Pacientes que estão dentro desses programas, eles estão ali. Passou, visualizou que está perdendo massa magra, ajusta. Porque na medicina não existe receita de bolo e não existe… todo medicamento vai dar certo para todo mundo. Existem os efeitos colaterais, só que nós, a partir do momento que você está prescrevendo uma medicação para o paciente, você tem que saber resolver os problemas e os efeitos colaterais. Manejar tudo. E quando o paciente está nesse programa, é um investimento super vantajoso, porque o paciente, aconteceu algo, imediatamente a gente já vai reverter aquilo. Tem alguém para andar de mão dada. Então o paciente vai ficar assistido o tempo todo. Se precisar, porque precisa fazer bioestimulador, tecnologia, nós imediatamente também já vamos indicar. Porque eu falo, perder 1 quilo de músculo, para você ganhar esse 1 quilo de músculo, principalmente mulher 40 a mais, é dificílimo. Agora, para você ganhar 10 quilos de gordura é assim, ó. Então a gente precisa lutar por cada grama de músculo que a gente tem no corpo, porque é isso que vai fazer a gente ter longevidade, a gente chegar com 90 anos, levantar sozinha da cadeira, sentar sozinho para fazer xixi, poder levantar sozinho. Então, é a musculatura. Então, a gente tem que segurar qualquer grama de músculo. E músculo é importantíssimo, né? Exatamente. Músculo hoje não adianta querer uma vida saudável, com longevidade, sem pensar em músculo. Músculo é vida, né? Eu falo assim, até os 40 anos você escolheu não fazer nenhuma atividade física. No 40 mais é obrigatório. Prescrição médica. Exato. Prescrição médica. E se você tem osteopenia, osteoporose, é no mínimo 4 vezes por semana. É isso aí. No mínimo. Então a gente tem que fazer. Você, bebê desse jeito, ainda não tem 40 anos, logo vai. Mas o que você… Você já tá se preparando para isso, né, amiga? Sim. O que você falaria para suas pacientes, para suas amigas, para as mulheres com mais de 40 anos? Se você tivesse que dar um recado, que recado você daria? O que eu falo é, invista na sua saúde, na sua qualidade de vida, em tempo de qualidade. Então, hoje é inegociável para mim os meus momentos. Então, eu tenho tempo para fazer tudo hoje dentro… E a minha rotina não é uma rotina leve. Eu estudo muito, trabalho muito, mas eu fiz uma decisão de ter momentos inegociáveis comigo mesmo para minha saúde. Então, tem que colocar paciente, tem que fazer tal coisa no horário da academia. Não. Pode desmarcar esse compromisso, porque a minha atividade física, eu tenho que cumprir ela diariamente. Eu faço hoje atividade física sagrada de segunda a sexta-feira e vou no final de semana. Então, o que eu falo para as mulheres? Busque uma vida onde você esteja equilibrada em todas as áreas da sua vida, tenha tempo para você, para fazer atividade física, para fazer uma drenagem, para fazer uma terapia, um yoga, enfim, o que você gostar de fazer. Para sair com as amigas. Para viajar com as amigas. Gente do céu, eu viajei agora com minhas amigas. Bebê, foi maravilhoso, bebê. Vai viajar uma vez ou outra com amigas, tenha ambiências boas, pessoas que estejam no mesmo momento, por exemplo, que estejam além de você, aquilo que você quer alcançar, esteja no meio dessas pessoas, onde elas podem contribuir, onde não existe ego. Hoje eu tenho várias amigas e o que a gente pode contribuir uma com a outra, nós estamos contribuindo, e o que a gente vai com isso?
cada vez mais estamos evoluindo, não só profissional, mas na saúde, qualidade de vida. E como pessoa, né? E como pessoa. Então, o que eu desejo para todas as mulheres é que estejam no peso ideal para se olhar no espelho, ficar feliz em ver aquela pessoa que você se tornou, que você está agora, ou se você esteja nesse processo, respeite o seu processo, busque equilibrar o mental, que hoje é uma das coisas que mais está pegando. Melhore sua libido, tenha tempo para viajar com seu marido e desejo muitos implantes. E muito obrigada, amiga. Obrigada muito a você. Obrigada, bebê! Obrigada, bebê! E ó, recomendo, gente, a gente viajar com as amigas. Agora a gente foi para Harvard. Nós fomos convidadas para participar da conferência de menopausa em Harvard. E eu fui muito chateada porque o Pedro, meu marido, não pôde ir comigo e que eu estava indo sozinha. E aí, quando eu voltei, eu falei pro Pedro, falei, amor, graças a Deus, você não foi. Porque foi um tempo que eu fiquei com as minhas amigas, que eu dei risada, que a gente foi pra Target ver produtos de beleza. Então, assim, foi um momento tão bom, que me fez tão bem, e que se você estivesse lá, eu não estaria tão dedicada a elas e estaria, claro, obviamente, dedicada a você. Então, se permitam esse momento, né? Então, uma coisa que eu fui sem ele, porque as nossas agendas não bateram, não deu pra conciliar, mas foi maravilhoso. E foi, assim, uma terapia. Então, E é recomendo saudável, né? muito, que agora a gente já vai ter anualmente esse encontro de mulheres. Cuidar da sua saúde é uma escolha diária e a sua melhor versão começa agora. Esse foi mais um episódio do Hello 40 com a doutora Lana e a gente se vê no próximo episódio.